Graça e paz a todos, queridos irmãos. Aqui é o pastor Paulo Henrique e dando prosseguimento à série de mensagens positivas sobre o livro de Salmos. Hoje eu gostaria de compartilhar com os queridos irmãos a exposição do Salmo 7. Diz assim o texto bíblico: Senhor, Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz o que de me culpam, se nas minhas mãos a iniquidade, se paguei o mal a quem estava em paz comigo, ou que poupei aquilo que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, especinhe no chão a minha vida, arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários. Desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão, e segundo a minha integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá luz à mentira. Abre e aprofunda uma cova, e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Bom, esse Salmo número 7, o título originário do Salmo é Cântico de Davi, entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cuxi, o benjamita. Não se sabe nada a respeito de Cuxi, porém, na rebelião de Absalão ficou claro que Benjamim, a tribo de Saul, tinha alguns inimigos implacáveis de Davi. Em alguns salmos, o salmista indica que o seu sofrimento é merecido. Nesses casos, ele acaba confessando o seu pecado e implora que Deus, pela sua misericórdia, possa perdoá-lo. Mas em outros, o salmista, como faz Davi aqui, acredita não merecer o sofrimento. Esse salmo expressa assim a dor aguda do seu coração. É claro que nenhum de nós está livre do pecado ou da culpa. Em última análise, todos merecemos a ira de Deus, conforme está em Romanos capítulo 3. Mas quando nos tornamos filhos de Deus, esperamos a sua compaixão e muitas vezes ficamos abalados ao vermos sofrimento como esse que Davi estava passando. Você já foi acusado injustamente ou extremamente ferido a ponto de desejar vingança? Davi foi injustamente difamado, mas ao invés de resolver a questão através da vingança pessoal, ele preferiu clamar a Deus, pedindo-lhe justiça. O tema do Salmo é a justificação concedida por Deus a seu servo e o julgamento dos seus inimigos. O Salmo 7 é o lamento e a oração de um homem injustamente acusado, que apela ao Tribunal Supremo de Deus, pois é inocente das acusações que fazem contra ele. Davi nega as acusações dos seus inimigos, pedindo que o próprio Deus seja juiz entre ele e os seus inimigos. O Salmo avança da petição intensamente pessoal de um homem caluniado e perseguido para a convicção de que Deus é o juiz de toda a terra e que toda maldade se derrota a si mesmo. Assim, o Salmo termina com confiança e louvor. Esse Salmo está cheio de termos e expressões judiciais. O Salmo fala de um tribunal supremo e santo, no versículo 8. Menciona a necessidade de averiguar e apurar a veracidade dos fatos, versículos 7 e 10. E indica o valor social do castigo, aqui representado pelos falsos acusadores. O Salmo confessa e proclama a justiça de Deus, o juiz de toda a terra. Esse salmo, ele pode ser dividido em 7 partes. No versículo 1 e 2, nós temos um clamor por livramento.
Nos versículos 3 a 5, nós temos a declaração de inocência de Davi. Nos versículos 6 a 8, nós temos um clamor por julgamento. Nos versículos 9 e 10, nós temos um clamor por salvação. Nos versículos 11 a 13, Deus é apresentado como o justo juiz de toda a terra. Nos versículos 14 a 16, nós temos a condenação dos ímpios. E no versículo 17, nós encontramos um chamado ao louvor. A primeira parte, então, o versículo 1 e 2, nós temos, então, um clamor por livramento. O Salmo começa com um pedido urgente de socorro. No versículo 1, Davi pede: Senhor, Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos que me perseguem e livra-me. A expressão me refugio é o mesmo verbo hebraico que Davi usa para acolher no Salmo 36, versículo 7, quando ele diz que os filhos do homem se acolhem à sombra das suas asas. Traz a ideia de alguém indefeso, como um filhote de ave, buscando abrigo e consolo sobre as asas de sua mãe. Davi, ele fala da existência de muitos adversários e ele se sente como um homem caçado por poderosos inimigos, que ele compara aqui à figura do leão. A imagem do leão no versículo 2, que pega e dilacera a sua presa, tem o sentido de descrever a ferocidade e crueldade dos inimigos de Davi. Embora não sejam encontrados hoje, no período do Antigo Testamento, no território de Israel e no Oriente Próximo como um todo, os leões eram abundantes. Os animais ferozes eram uma ameaça constante às populações humanas e aos seus rebanhos. Por isso são comparados a figuras humanas, a inimigos humanos. Na Bíblia, o leão muitas vezes simbolizava poder, crueldade ou impiedade. Diante de tais inimigos, Davi busca refúgio junto de Deus e pede que Deus o livre. O perigo era real e grave, sua vida estava em jogo, e só o Senhor podia livrá-lo de inimigos tão brutais e traiçoeiros. Dos versículos 3 ao versículo 5, nós vemos aqui a declaração da inocência de Davi. Nos versículos 3 a 5, Davi faz um juramento acerca da sua inocência, invocando maldições contra si mesmo caso estivesse mentindo. Ele diz: Senhor, meu Deus, se eu fiz o que de mim culpam, se nas minhas mãos a iniquidade, se paguei com mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, especinho no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. A sua declaração de inocência refere-se a acusações bem específicas e não é uma reivindicação de impecabilidade. Essa forma de amaldiçoar a si mesmo era uma forma vigorosa e comumente utilizada para atestar a inocência no contexto de ser falsamente acusado. Nesses versículos, Davi revela o dano mais profundo do que a perseguição, ou seja, a calúnia. Absalão, na sua revolta contra Davi, demonstrou quantos danos uma campanha de calúnia pode causar. Nos versículos 6 ao versículo 8, nós vemos um clamor por julgamento. O silêncio costuma ser uma boa resposta para as falsas acusações, mas a oração é uma resposta eficaz. A resposta para a calúnia é a oração e não a vingança, porque Deus diz em Romanos 12, 19, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Em vez de retaliar, devemos fazer como Davi, que colocou tudo nas mãos de Deus. No versículo 6, Davi clama, levanta-te, Senhor. Davi pede que Deus intervenha na sua situação em que está vivendo. Essa linguagem é encontrada com frequência nos lamentos, principalmente em contextos que apelam para Deus pelejar contra os seus inimigos em nome do salmista. Depois de Davi terminar a sua declaração de inocência, ele diz no versículo 8, o Senhor julga os povos, e então ele pede, julga-me, Senhor. Somente alguém confiante em sua própria inocência ousaria erguer esse clamor ao Senhor. A passagem reflete um tom judicial. O próprio Deus seria o juiz. A justiça certamente seria feita, o que nem sempre acontece quando os homens são os juízes. Davi pede que Deus julgue a questão entre ele e os seus acusadores. Davi tinha certeza de ser inocentado.
Quando Davi fala de sua retidão e integridade, no versículo 8, suas palavras podem parecer presunçosas, mas isso não quer dizer que ele era reto e íntegro em todas as áreas da sua vida. Nem significava que ele não tivesse nenhum pecado, mas apenas que era inocente das acusações dos seus inimigos. A lei do Senhor proibia expressamente a falsa acusação. Em Êxodo, capítulo 23, versículo 7, o Senhor diz: da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Provérbios capítulo 6, versículo 19, declara que Deus abomina a testemunha falsa que profere mentiras. A acusação perverte a justiça e destrói os inocentes. Provérbios capítulo 22, versículo 1 diz que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. A falsa testemunha ou falso acusador é um assassino de reputações e pode causar dor e sofrimento inimagináveis àqueles que são injustamente acusados. Acusações falsas causam terríveis danos. Incontáveis inocentes já foram punidos e até mortos por causa de falsas acusações. Famílias têm sido destruídas por essas maliciosas mentiras. No versículo 9 e 10, nós vemos um clamor por salvação. No versículo 9, Davi pede que Deus cesse a malícia dos ímpios. Visto que Deus é o juiz de toda a terra, ele tem autoridade para intervir, e Davi confiava que o seu veredito seria em seu favor. Depois, Davi pede que Deus estabeleça o justo, no versículo 9, pois o Senhor sonda a mente e o coração, como diz o versículo 10. Essa era uma expressão convencional para descrever o exame que Deus faz do caráter e dos motivos ocultos do homem. O olhar de Deus vê tudo e separa os justos dos ímpios, tratando com eles segundo o caráter de cada um. A proteção de Davi contra os seus acusadores era o Senhor. Ele diz no versículo 10, Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Aqui Davi utiliza uma metáfora militar. Deus serve como um escudo para o homem inocente, protegendo-o de todo o ataque. O juiz a quem Davi apela é o juiz supremo e universal. Deus governa esse mundo e ele governa com justiça. O Salmo 89, versículo 14, diz que justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Deus delega autoridade e responsabilidade para nós. Seres feitos à sua imagem e semelhança, e ele espera que exerçamos a justiça em seu nome. Provérbios capítulo 8, versículo 15 diz, por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. E em Miqueias capítulo 6, versículo 8, nós vemos que Deus revela o que ele espera de nós. Diz assim, ele te declarou, homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Warren Wiersbe, ele diz, sim, deixe Deus ser o juiz. Seu trabalho hoje é ser uma testemunha. Os versículos 11 ao versículo 13, nós vemos que a apresentação de Deus como o justo juiz. No versículo 11, a parte A diz, Davi diz que Deus é justo juiz. Por isso ele salva o inocente, mas condenará o culpado. O profeta Naum, no capítulo 1, versículo 3, diz que o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente o culpado. A injustiça é pecado e ofende ao Deus da justiça. Quem ama a Deus e quer agradá-lo deve se afastar da injustiça. Paulo diz em Romanos capítulo 2, versículo 6, que o justo juiz retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Quem escolhe a justiça terá uma boa recompensa, mas quem segue a injustiça será castigado. No fim, a injustiça não compensa, porque Provérbios capítulo 22, versículo 8 diz que quem semeia a injustiça colhe a maldade. Davi diz no versículo 11, a parte B, que Deus sente indignação todos os dias. Nesse contexto, vemos um Deus que se ira, que sente indignação todos os dias. A indignação de Deus se direciona aos inimigos do seu povo.
Se Deus é justo, o seu furor ou a sua indignação também o é. O Deus da Bíblia se revela como um Deus de amor, mas ele também se revela como um Deus que se ira contra as coisas que ele odeia. Deus odeia a idolatria, a maldade, a imoralidade social, a imoralidade sexual, mas também a injustiça. Deus não vai tolerar qualquer coisa abaixo do seu alto padrão de justiça. Deuteronômio, capítulo 25, do versículo 13 ao 16, diz que ele odeia as pessoas que enganam os outros a fim de se enriquecerem. Provérbios, capítulo 17, versículo 15, afirma que ele odeia aqueles que pervertem a justiça, declarando culpados inocentes e inocentes como culpados. Em Provérbios 6, 17, declara que Deus odeia aqueles que cometem o último ato de injustiça, o assassinato de inocentes. A ira de Deus é sua indignação pelo pecado e a punição por isso. A ira de Deus é, em sua totalidade, determinada por sua justiça e santidade. No entanto, a ira de Deus não significa em nenhum momento um estado de emoção violenta, como geralmente se manifesta na pessoa humana, e sim uma ação de Deus cujo objetivo é executar o julgamento de forma justa, corrigindo os atos abusivos estabelecidos pelo pecado, especialmente contra a impiedade e injustiça. A ira de Deus não significa a perda de paciência impulsiva, mas sim a sua desaprovação resoluta. A ira do Senhor não vem sobre os homens na forma de um impulso irrefletido. Ao contrário, ela segue um plano no qual sobressaem ao mesmo tempo a sua graça amorosa e o seu juízo reto. No versículo 12 desse salmo, Davi diz: se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou seu arco e tem-no pronto. As imagens do versículo 12 e 13 são de um grande guerreiro se preparando para a batalha. Esse salmo nos ajuda a entender e a considerar tanto a bondade de Deus quanto a severidade de Deus. Uma vez cometido, o pecado exige arrependimento, e no caso da falsa acusação também a retratação. Enquanto temos a oportunidade, devemos sondar os nossos corações e ver se temos agido de modo injusto contra outra pessoa. Ainda há lugar e tempo para o arrependimento. A sensibilidade de reconhecer os próprios erros é um dom de Deus, mas ai daqueles que são abandonados à dureza e orgulho de seus próprios corações. O versículo 14 ao 16, nós vemos a condenação dos ímpios. Nos versículos 14 e 15, Davi afirma que o ímpio concebeu a malícia e dá luz à mentira, abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. Davi utiliza aqui uma metáfora da gravidez para dizer que o pecado traz a sua própria punição. Os perversos são as mães dos seus próprios problemas, dão à luz a sua própria destruição. Depois ele utiliza uma metáfora de uma cova para dizer que os ímpios cairão na sua própria armadilha. As pessoas violentas tornam-se vítimas da violência e as mentirosas do engano dos outros. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 3:13 que os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. A nova versão internacional traduz os versículos 14 a 16 da seguinte maneira: quem gera maldade concebe sofrimento e dá luz à desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda cai nessa mesma armadilha que faz. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Algumas vezes, por razões que nós não conseguimos compreender, Deus não intervém no momento, mas permite que o mal continue. Porém, devemos sempre nos lembrar que ele executará a justiça final, embora isso possa acontecer muito tempo depois. Uma falsa acusação não altera o caráter do acusado, mas revela claramente o caráter do acusador. Quando refletimos sobre os efeitos mais graves das falsas acusações, percebemos uma diferença enorme entre o acusado e o acusador. No curto prazo, o acusador pode usar suas mentiras para ganhar alguma vantagem, mas no longo prazo, ele é sempre o principal prejudicado. Mesmo se ganhar alguma vantagem temporária nesta vida,
terá de enfrentar a ira de um Deus que odeia a injustiça. O versículo 17 termina com um chamado à adoração. No versículo 17, Davi declara: eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor. O salmo termina com um tom positivo. O salmo encerra com Davi exaltando o Senhor, não pelo fato de os pecadores terem sido julgados, mas porque a justiça de Deus foi feita. O fato de as pessoas caírem nas armadilhas que elas mesmas preparam no devido tempo serem julgadas, não traz alegria alguma ao coração dos cristãos. Mas o fato de Deus ser glorificado e de sua justiça ser exaltada nos faz louvar ao Senhor. Diante da justiça de Deus, Davi expressa profunda gratidão e ele canta louvores ao nome do Senhor Altíssimo. E concluindo, a mensagem predominante nesse salmo é que a vida é difícil, mas Deus é bom. A vida de fé é vivida entre essas duas realidades. Porém, como disse Woodrow Crow, quando a vida não é justa, Deus é. Esse salmo serve de modelo para todos que são tratados com injustiça, falsamente acusados, ou atacados por aqueles que os desprezam. Em meio a todas as nossas aflições, devemos colocar os nossos olhos em Deus. Hoje, quando sofremos acusações falsas, devemos seguir o exemplo de Davi e encontrar refúgio no Senhor. Devemos nos certificar, porém, de que estamos sofrendo injustamente, e não em decorrência da nossa própria insensatez ou desobediência. Qualquer um pode ser vítima de falsas acusações. Nem sempre o inocente será vindicado nessa vida, mas os que mantêm a sua confiança em Deus não precisam temer. Assim como no caso de Davi, a nossa defesa está ao encargo do Senhor. Romanos 8, versículo 33 e 34 declara: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que Deus abençoe todos, queridos irmãos, em nome de Jesus. Amém.